Linde, criadora de conteúdo e social media. E eu já aviso que esse conteúdo tá incrível. Eu vou contar tudo que um social media faz na prática, como é que é a rotina, os cuidados que você precisa ter e muito mais dicas assim de ouro. Então acompanhe até o final e eu tenho um aviso. Aqui na descrição desse vídeo eu disponibilizo materiais gratuitos para você e também materiais pagos com valores bem acessíveis para você que está começando na profissão e já quer começar decolando no nível profissional muito bom, atraindo clientes, fazendo contratos com valores consideráveis. Então agora, bora pro vídeo! Então vamos começar. O que afinal faz um social media? O social media basicamente é responsável por gerenciar as redes sociais do cliente. Então pode ser o Instagram, pode ser o YouTube, o TikTok, seja lá qual for. E a primeira função essencial de um social media é saber montar uma linha editorial. E o que é uma linha editorial? É basicamente a definição do que vai entrar em cada dia da semana do seu cliente, né? Aquele padrão de conteúdo. Ou seja, o que vai entrar sempre na segunda-feira, em que horário, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e quantos dias for por semana, né, que você for publicar para o seu cliente. Então, com esse padrão semanal, você já consegue saber que segunda, por exemplo, tem sempre um conteúdo educativo. Terça-feira é sempre um Reels viral. Quarta-feira tem frase motivacional, quinta-feira entra ali um carrossel mais de venda. Então, esse padrão ajuda muito e é uma das principais funções do social media. E a segunda função essencial do social media é saber montar um calendário editorial. A gente já tem a linha editorial que define ali o padrão do que vai entrar em cada dia da semana e agora é encaixar essa linha editorial no calendário ali do mês. Isso é muito importante para poder te ajudar a prever o que vai entrar ali em cada dia da semana ao longo do mês e ajudar o seu cliente também a ver. O calendário editorial não é a criação do conteúdo em si, é mais essa organização de ideias, qual tipo de coisa vai entrar de acordo com a linha editorial. Isso sim traz mais estratégia para o que você faz e agrega mais valor ao seu trabalho. E uma outra função do social media que também é muito essencial é fazer toda a criação de conteúdo. Então, os textos, o design, a arte, a captação de materiais, mas nem sempre pode ser assim. Eu vou te dar algumas dicas agora. Se você é social media e cria conteúdos para nichos mais difíceis, eu vou te dar uma dica de ouro agora. Por exemplo, você trabalha com um advogado e não domina tanto assim o assunto. Como é que você vai extrair conteúdo? Do seu próprio cliente. Essa é a dica de ouro. Então, os áudios que o seu cliente manda para o cliente dele, né, explicando algum assunto, podcasts, vídeos, tudo que ele já tenha produzido, né, e-books que ele escreveu, cursos que ele tem, ou que ele já fez e se baseia muito no trabalho dele, materiais nesse sentido, ou você mesma montar ali todo o briefing e pedir para o seu cliente, olha, me explica isso aqui, porque se você não domina o assunto, o seu cliente domina, então a ideia é que você peça sempre ajuda o seu cliente para ser um trabalho ali em conjunto. Se você é um social media e atende uma loja de acessórios, por exemplo, de outra cidade, você não vai necessariamente também precisar fazer toda a criação de conteúdo, porque você não pode ir lá e captar os recursos, você está mais distante. Então aqui já fica a dica. Se você quer trabalhar assim com lojas, com produto físico, procure sempre algo perto da sua cidade, porque assim você pode agregar mais valor ao seu serviço, oferecendo essa parte de captação de vídeos e fotos, que vai agregar muito mais. E um outro fator que faz com que você não precise necessariamente fazer toda essa produção de fotos, vídeos e textos é o caso de você ou seu cliente já ter um parceiro que faz esse serviço. Então já tem um editor de vídeo, já tem um copywriter que escreve todos os textos, já tem um designer. Então isso vai diminuindo, né, essas demandas. Por isso que eu falei, né, as primeiras tarefas essenciais do social media é a construção do calendário editorial e da linha editorial e também fazer ali a gestão dos conteúdos. Então, para fixar essa questão do que é essencial do social media, é a parte da gestão dos conteúdos. Então, o que vai entrar ali naquele dia da semana, o que já está publicado, o que já está agendado, o que está pendente e que precisa pedir para o designer fazer a arte. Então, toda essa gestão para fazer a roda girar é, assim, no cerne a função essencial, vital do social media para o cliente. Aqui vale uma observação. O social media não é obrigado a responder direct e interagir com os seguidores nos comentários. Você pode ou não fazer esses serviços, mas tem uma linha tênue aí que é preciso ficar atento. Cuidado com o limite entre social media e social seller. Social media não é do time de vendas, do time comercial do cliente. Então, não é sua obrigação conversar ali no direct a fim de que a pessoa feche uma venda. A sua função como social media é mais fazer a manutenção do relacionamento com o cliente no primeiro contato. Agora, tudo que passa disso e tem aquela intenção de compra, o ideal é que seu cliente tenha ali uma equipe ou uma pessoa responsável por isso para fazer essa condução e aí efetivamente gerar a venda. Então, basicamente, o social media ele vai gerar a demanda para que o time comercial ou a pessoa responsável por fazer a venda, né,
atenda essa demanda e faça o fechamento. Então, não é a função do social media fazer o fechamento em si, mas sim gerar demanda. Uma última função muito importante do social media é analisar as métricas. Então, o que performou melhor de acordo com o objetivo do cliente, né? O que gerou mais engajamento, o que gerou mais vendas, o que gerou mais salvamentos. Você precisa ter um raciocínio assim, qual é o objetivo do meu cliente? Ok. Qual é a métrica que corresponde a esse objetivo do meu cliente? Beleza. Então, toda vez que eu for analisar os conteúdos, eu tenho que buscar sempre os melhores conteúdos com base nessa métrica. Então, ter esse olhar analítico para poder atender o objetivo do seu cliente é muito importante. Agora, a pergunta que não quer calar: um social media pode trabalhar pelo celular? Sim, você pode trabalhar pelo celular, mas com alguns recursos limitados. O que um social media que trabalha pelo celular pode fazer? Pode agendar ou publicar ali os conteúdos nas redes sociais. Pode criar os textos e as estratégias desses conteúdos, né, em aplicativos pelo celular. E por falar em aplicativos, você pode gerenciar, né, todos os conteúdos dos seus clientes nesses apps, como o Trello e o Notion. E além disso, também é super possível você ter ali as suas ideias de conteúdo, fazer a sua curadoria, salvar ali em pastinhas específicas. Eu faço muito isso pelo Instagram, que ajuda bastante e é uma função plenamente possível de se fazer pelo celular. Agora, aqui vão os pontos de atenção. O que um social media que trabalha pelo celular não pode fazer. Não pode criar vídeos e artes muito complexos, como no Canva, né? Ou no próprio Photoshop, ou outros programas mais complexos. Pode fazer reunião com o cliente pelo celular, mas na hora de fazer ali alguma apresentação de tela, algo nesse sentido, pode acabar ficando um pouco amador, né? Porque você tem que chegar mais perto da câmera, tem que ali abrir a tela do celular e vai ter uma estética não tão profissional assim, porém não é impeditivo. Um outro problema seríssimo é você manter a postura certa quando você está trabalhando. Quando você trabalha pelo celular, você está mais encurvado, você está com contato visual com uma tela muito pequena, então no longo prazo isso pode causar alguns problemas na saúde que não é interessante. Então aqui já fica a dica, se você agora trabalha pelo celular como social media, já começa a guardar um dinheirinho para poder fazer esse investimento em um notebook, em um computador, o que for mais acessível para você ou até mesmo um tablet, para que você tenha um contato visual com uma tela maior e consiga ali dispor numa altura mais adequada para você não prejudicar a sua coluna e nem a sua visão ao longo do tempo. Uma pequena pausa que eu vou aproveitar para mostrar para vocês o meu setup aqui, para vocês verem como é que eu deixo meu notebook e tudo mais, para ser mais ergonômico. Esse aqui é meu notebook, apesar de ser um notebook gamer e ser um pouco carinho, não se assustem. Não conquistei esse notebook do dia para noite, foi muito trabalho, persistência e parcelas, mas super valeu o investimento, adiantou super meu trabalho. Antes eu tinha um computador, né, que eu comprei quando eu era estagiária, muito tempo atrás, travava direto, mas me atendeu super bem. Eu cheguei num nível profissional que eu pude investir nesse notebook, então não se assuste, faça tudo aos poucos e vai ali guardando seu dinheirinho para poder melhorar cada vez mais o seu trabalho e as coisas que você conquista através dele. Eu uso esse suporte aqui para deixar meu notebook numa altura adequada para o meu olhar enquanto eu estiver trabalhando, porque assim eu não fico encurvada enquanto eu estou trabalhando, que é péssimo para a coluna e a minha coluna já não é das melhores. Então, fica aí a dica para você quando você puder investir em um bom notebook. Talvez não seja o melhor assim de primeira, mas se você puder investir já está muito bom. E também num setup para você conseguir manter ali a sua postura e trabalhar adequadamente, né? E uma boa cadeira também ajuda bastante. Agora a pergunta mágica de ouro. Por que alguém contrata um social media? A resposta é otimização de tempo. Como assim? O empreendedor, a empreendedora não vai mais precisar se preocupar em criar o conteúdo dele ali no Instagram. Ele vai conseguir ter mais tempo para focar em outras áreas do seu negócio. Então, ele não precisa mais pensar, nossa, o que vai gerar mais demanda para mim? O que vai gerar desejo? O que vai engajar mais? Poxa, eu queria vender, mas eu tenho que fazer contato com o fornecedor, eu tenho que fazer outras coisas. Então, quando traz um social media para dentro, fica muito mais fácil porque ele otimiza o tempo e consegue direcionar para outras partes da gestão do negócio dele. Então esse é um fator importantíssimo que faz com que o empreendedor ou uma empreendedora contrate social media. E a ideia aqui é você pegar esse fator de otimização de tempo, né, e todo esse argumento que eu te contei, para você trazer nas suas reuniões de vendas. Então, você vai fechar com um cliente do social media que tá meio assim, não tem certeza se fecha, já começa a trazer esse ponto de, poxa, olha, eu vou otimizar o seu tempo, você vai conseguir fazer aquela tarefa que você não tem conseguido fazer porque tem que fazer os posts do seu Instagram, do seu LinkedIn, do seu YouTube. Então, é um argumento bem interessante para você trazer até mesmo nos seus conteúdos no seu Instagram. Quanto conteúdo bom, né? Se você assistiu até aqui, comente hashtag social media e já se inscreve no canal, porque toda segunda-feira às 8 horas tem vídeo novo para você para poder te ajudar nessa sua jornada
como social media. Me segue também no Instagram, lá eu trago conteúdos gratuitos, assim como no YouTube, e lá você pode conhecer mais também sobre mim, sobre como é que é minha rotina de trabalho e efetivamente os bastidores da Lindy. Lembrando que na descrição do vídeo eu disponibilizo materiais gratuitos e também materiais com valores super acessíveis para você que está começando a profissão, para você que quer elevar o seu nível como social media. Um beijo e até o próximo vídeo. Te vejo semana que vem às 8 horas na segunda-feira.